Fala galera, continuando a aula aí, tá? Que a gente já tava. A aula 9 será aí, a gente vai continuar a parte de formas, tá? A gente fez essa seta. Então lembrando que, ó, se eu clicar em imagem, eu consigo inserir uma imagem. Ele pede para me procurar no computador. Se eu inserir formas, eu consigo inserir qualquer tipo de forma aqui, ó. Balãozinho, tá vendo? Tem um balão aqui, ó. É só clicar, segurar, ó. Consigo puxar, aumentar. E dentro dessas formas, se eu clicar uma vez dentro dela, clicar e segurar, eu arrasto. E se eu começar a escrever, simplesmente clicar nela e escrever, por exemplo, atenção, e clicar fora, ela faz o atenção. E quando eu clico em qualquer forma, ele me dá o ferramentas de desenho. E aqui é onde que eu consigo, olha lá, alterar a forma, né? Como eu estava mostrando na última aula. E aqui do lado é onde que eu consigo alterar o texto, ó. Tá vendo? Preenchimento do texto. Olha lá. Ó. E aonde que eu consigo fazer a parte de colocar para o meio, né? Alinhamento. É lá na página inicial. Sempre tem que estar clicado, tá, gente? Ó, tem que estar selecionado lá. Ele desabilita tudo do Excel, mas ele deixa habilitado aqui, ó. Tá vendo? Então aqui no formatar aqui em cima, olha aqui em cima. Quando eu clico em alguma forma quando eu clico numa imagem, ele me dá para formatar a imagem. Então aqui no formatar imagem, eu consigo colocar efeitos. Ó, tem efeitos, tá vendo? Quando eu clico numa forma, ele me dá formatar desenho. Então olha a diferença lá em cima. Fica olhando aqui, gente, ó. Formatar imagem, formatar desenho. E cada uma, vamos colocar na imagem primeiro. Cliquei aqui. Cada uma dessas coisas faz algo com a imagem. Isso, não vou perder muito tempo falando, porque é legal cada um tentar olhar, tentar... Coloca uma imagem, fuça um pouco, põe uma imagem grande, por exemplo, aqui, ó. Né? Fuça um pouco, olha lá. Faz as bordas, tá vendo? Tem bastante borda. Aqui, ó. Né? Você pode colocar efeitos de reflexo, ó. Tá vendo lá embaixo? Então isso aqui a gente faz fuçando mesmo, não tem muito segredo. Tem como explicar um por um que vai perder tempo e talvez nunca vai utilizar. Nas formas, quando eu clico na fórmula, ele também abre. Aqui eu posso mexer no contorno, nos efeitos, olha lá. Isso aqui é muito interessante quando faz planilha para enviar para alguém, para apresentar a planilha, tá? Editar, a gente pode editar contorno, tipo de texto, olha lá. Tá vendo? Então existem essas coisas, essas ferramentas para a gente fazer. Tudo isso vem do inserir formas, tá? Então tem bastante forma. Olha aí com as formas que tem. Quem mexe com fluxograma, né? Quem faz aí parte de fluxograma, na parte de administração, engenharia, né? Que mexe com fluxograma, eu quer fazer um fluxograma, pode fazer aqui, ó. A gente pode pegar aqui, ó, os retângulos, tá vendo? Olha lá, eu posso fazer um, aí eu venho inserir fórmulas. Eu tenho as cartinhas de fluxograma aqui também, tem um padrão, mas vamos fazer dois aqui, ó. Olha lá, vou fazer três aqui, ó. Deu um Ctrl C aqui. Olha lá, não ficou do mesmo tamanho? Eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V que ele faz. Posso dar um inserir formas, aqui ó, setinha. Aí eu posso ligar um no outro, tá vendo, gente? Ó. Inserir formas, setinha, liguei isso aqui. Olha lá. Posso fazer ó, ligar o PC. Abrir o Excel. Estudar. Aí eu posso vir aqui, ó, clicar na forma e alinhar. Tá vendo? Tá fazendo rápido, mas é só voltar aí, gente, e ver. Então você consegue clicar na borda aqui e mexer ela. Você pode ver que ela acompanha. Tá vendo? Então, eu fiz um fluxograma. Posso, por exemplo, estudar é o crítico, que eu tenho que pôr em amarelo. Posso vir aqui e mudar para amarelo. O ligar o PC é o mais simples, é o primeiro. Posso colocar aqui. Ah, eu quero colocar uma seta aqui, Fernando, que é o início. Posso colocar, vem aqui, ó. Seta para baixo. Aí, ó. Posso escrever dentro da seta? Pode. Mas lembra, gente, ó. Tá vendo? Fica grande. Então tem coisa que não dá para fazer, ó. Eu posso fazer uma seta mais gordinha. Aí, ó.
Vem aqui na página inicial. Aí, ó. Tá vendo? Tem vários e diversas coisas. Aí. Esse aqui, nosso fluxograma. Então, para isso que servem as formas, tá? Quem que precisa mexer. Se tiver dúvida, gente, quiser aprofundar nisso, manda mensagem para mim, a gente aprofunda, mas isso aqui é fuçando, é brincando mesmo um dia no Excel para fazer balãozinho, quadrado, bolinha, faz o que quiser. O Smart é uma parte legal do Excel, tá? Ele tem algumas ferramentas pré-prontas de formas, tá? Então, às vezes você faz algumas apresentações, você faz alguma planilha, você quer mostrar algum dado legal, olha lá, ele tem fluxogramas pré-prontos, tá vendo? Ele tem aquelas rodas, né? Tipo um PDCA, né? Esse aqui é um PDCA, um ciclo, né? A gente fala, fugiu o nome, é um PDCA, ciclo, hierarquia. Se você quiser fazer né? Uma planilha de hierarquia, a gente pode fazer também, tá vendo? Olha lá, aí a gente consegue modificar aqui, ó, presidente, tá vendo? Diretor A, e aqui o diretor B. Então, esse Smart, né, eu também não vou me aprofundar, por quê? Porque cada ferramenta, ela utiliza um modo diferente de você, né, modelar ela. Mas existe aqui, quem tiver também, aqui ó, a gente consegue fazer, né, uma pirâmide, olha lá, ó, tá vendo a pirâmide? Então, gente, quem quiser aprender mais, quiser aprofundar, Fernando, eu uso muito isso aí, eu quero aprender mais, fala comigo, aí a gente faz uma aula separada sobre essas coisas. Então, quem tiver ideias também de aulas, assim, uma ferramenta que quer que aprofunde mais, bem mais que eu estou aprofundando, a gente pode fazer uma aula separada. Porque no dia a dia a gente aprende fuçando, tá? O Excel, essas ferramentas, aprende-se muito fuçando. Porque na aula a gente aprende o básico, aprende como utilizar. Mas é no dia a dia que a gente vai realmente colocar. E no inserir aqui, ó, essa parte de ilustrações, esses dois de cima pouco se usa. Então é o imagem, formas e o Smart, ok? Agora a gente vai para a parte de gráfico, que é uma parte muito importante, que é uma parte simples, mas muita gente confunde. Tá? Hoje a gente vai fazer o gráfico mais simples que tem. Mais para frente a gente vai fazer outros gráficos, tá? E também aprender como mexer nos gráficos. Agora é o seguinte, a gente tem uma planilha aqui, ó, vou deletar essa imagem. Produção, controle de produção mensal de 2020. Vamos falar que eu produzi 1000, 1002, 1004, 1950, 1050, 1040. Vamos falar que a gente está em agosto, tá? Se eu quiser fazer um gráfico, todo mundo sabe que um gráfico, né, é amplamente utilizado aí dentro das indústrias, dentro das empresas, dentro dos escritórios, em todo lugar. É simples, gente. Para ter um gráfico, a gente precisa de duas coisas. No gráfico mais simples, a gente precisa de duas coisas. Precisa de uma base, não é? E precisa dos números que vão ser colocados. E sempre tem que estar em ordem. Lembra disso, gente? Tem que estar em ordem. E não pode estar, por exemplo, assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Você não pode fazer uma planilha assim, ó, e a gente querer fazer um gráfico, tá? Então lembre, sempre está em ordem. Ou na vertical ou na horizontal. Okay? Então a gente tem aqui hoje um gráfico em ordem. A gente tem a base, que são os meses, né? E a gente também tem a quantidade, que é um número. Então o gráfico é feito de número. É claro que eu não vou usar um gráfico assim, né, gente? Ó. Por exemplo, AAA, BBB, CCC, é um gráfico. Existem algumas aplicações? Existem, mas sempre o gráfico é em relação a número. Então, para criar o gráfico, é simplesmente assim, ó. Isso eu falo dos gráficos mais simples, tá, gente? Existem gráficos mais complexos, depois a gente vai vou mostrar como que montam gráficos com mais de uma variável, por exemplo. Aqui a gente tem só uma variável. Dá para montar vários gráficos com várias variáveis, gráfico de Pareto, que são diferentes. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente seleciona de janeiro até dezembro o número e também a base, né? Isso aqui seria a base do nosso número.
Vem aqui nos gráficos e escolhe o gráfico que a gente quer. Agora é uma parte importante, tá? Qual gráfico eu vou utilizar? O gráfico que você vai utilizar depende da sua análise. Ninguém vai te ensinar qual gráfico você vai utilizar. Por exemplo, um gráfico de produção de janeiro, fevereiro, março, por mês, assim, só pode ter dois gráficos. Ou de barra, que a gente chama de coluna ou barra, ou de linha. Tá? Eu não posso usar um gráfico de pizza, por exemplo, para fazer uma coisa dessa. Por quê? Vamos ver. Vou fazer os três gráficos aqui. Ó. Então vamos lá, vou fazer um gráfico. Seleciona. Clica aqui. Eu tenho vários tipos de gráfico. Gráfico 2D, gráfico 3D. Tá vendo aí? Gráfico de lado. Isso depende do que eu quero. Tá? Eu, basicamente, utilizo o 3D mais simples. Eu gosto de utilizar coisas simples, tá, gente? Por quê? Poluição visual. Muita gente que faz uns gráficos, tá, você não entende nada. Então, tentem começar pelo simples, tá? Aqui, ó. Depois eu vou ensinar, tá, gente, a modelar isso aqui, tá, mexer. Olha aqui que legal. Fiz um gráfico de barra, vou fazer um gráfico de linha, tá? A próxima aula vai ser sobre como modificar esses gráficos, tá? Tudo sobre modificar gráfico. Então não precisa ficar desesperado, não. E eu vou fazer um gráfico de pizza. Pizza. Então olha aí, gente. Vou tirar o zoom um pouquinho aqui para ver. Olha os nossos gráficos. Qual gráfico seria melhor para apresentar? Eu acho que ou esse, que é o de barra, ou de linha. Porque olha aqui. Tá vendo? Claro que se aqui fossem os números exorbitantes, olha lá. Ele ficaria até interessante, né? Olha lá. Porém, não é isso que a gente quer. Isso aqui ficou, como diz, uma estrela, né? Um arco-íris redondo. Então, a gente tem que ter um discernimento, né? Tem que pensar o que a gente quer fazer. Então, o melhor gráfico que a gente poderia utilizar seria o gráfico de barra. Então, como que faz? Fazendo de novo aí. Clica lá em janeiro, seleciona para baixo e para o lado ao mesmo tempo, tanto faz. Inserir, clica aqui no gráfico, 2D ou 3D. Vamos pôr o 3D, que ele é legalzinho. Põe. Aí, você pode movimentar o gráfico. Sempre clica na borda, tá, gente? Aqui, ó. Não clica aqui não, porque às vezes você movimenta a coisa errada. Então, sempre clica no gráfico, vem sempre na bordinha aqui, ó, e movimenta, tá? Então, o gráfico foi criado e ele é automático, tá, gente? E lembra, ó, quando você clica na borda do gráfico, ó, ele dá aqui aonde está puxando as coisas, tá vendo? Quantidade, janeiro. Então, isso é importante para criar o gráfico. Aqui, ó, lugar certo. E ele vira automático, ó. Olha agosto, olha aqui agosto, ó. Eu vou colocar 1000 de produção, olha o que acontece. Tá vendo? Ok, gente? Eu vou encerrar a aula aqui, vou começar mais uma, e nessa próxima a gente vai aprender a mexer no gráfico, tá? Valeu, até a próxima.